Eu sou a Giovana, eu sou aluna de mestrado do Instituto de Computação e a minha pesquisa é sobre análise de métodos de interpretabilidade de redes neurais profundas para a classificação de Elsa-Gate. E a minha orientadora é a professora doutora Sandra Ávila. Atualmente, mais e mais dados são coletados em todos os lugares e o tamanho desses dados disponíveis aumentam constantemente. Da perspectiva de aprendizado de máquina, esse aumento é bom, já que os modelos de aprendizado que são utilizados hoje em dia e que trabalham com dados complexos dependem desse volume grande de exemplos para obter uma boa acurácia. Só que aí muitos podem se perguntar: por que nós simplesmente não confiamos num modelo que tem uma boa performance? Bom, segundo alguns pesquisadores da área, o problema de que uma única métrica, como a acurácia de uma predição para avaliar um modelo, pode representar uma descrição incompleta da maioria das tarefas do mundo real. Além de que, atualmente, queremos saber exatamente como o modelo tomou essas decisões. Nos últimos anos, um número crescente de pesquisadores percebeu que a interpretabilidade de um modelo tem um papel relevante para a aplicabilidade desse modelo. Mas, afinal de contas, o que é a interpretabilidade? Segundo Miller, a interpretabilidade é o grau em que o ser humano pode entender a causa de uma decisão tomada por um modelo. Mas, segundo alguns outros pesquisadores, a interpretabilidade pode ser definida como um grau em que o ser humano pode prever de forma consistente o resultado de um modelo. Atualmente, os problemas de aprendizado de máquina são solucionados utilizando bases com grande volume de dados e os modelos são tratados como caixa preta. Dessa forma, o conhecimento ele é extraído dos dados. A interpretabilidade torna possível extrair o conhecimento adicional que é capturado pelo modelo. Mas não só isso, ela também pode ser usada como uma ferramenta de depuração para erros preditivos. Mas o que é Elsa-Gate? O termo em si é composto por Elsa, que é uma personagem da animação Frozen da Disney, que frequentemente é retratada nesses vídeos, e Gate, que é um sufixo para escândalos. Esses vídeos eles foram relatados num fórum do Reddit. Segundo um trabalho publicado no IWBF do ano passado, os vídeos classificados como Elsa-Gate apresentam personagens infantis que aparecem em cenas perturbadoras. Muitas vezes apresentam conteúdos como violência, situações sexuais e utilização de drogas e álcool. A seguir, a gente tem um exemplo de um vídeo que pode ser classificado como Elsa-Gate, onde o Homem-Aranha prega uma peça na personagem Elsa do filme Frozen. Oh no! As técnicas de interpretabilidade que existem hoje na literatura têm se mostrado muito úteis para explicar modelos que classificam objetos ou animais, como, por exemplo, a imagem da vaca. É muito fácil a gente olhar e apontar exatamente aonde ela está. No entanto, a grande dificuldade dessa investigação é que conteúdos como Elsa-Gate, que podem ser subjetivos, nem sempre estão explícitos na imagem. Então não é tão simples a gente olhar e conseguir apontar aonde está o Elsa-Gate. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre quais experimentos foram feitos no decorrer desse trabalho. No trabalho publicado no IWBF do ano passado, os autores propuseram um modelo para a classificação do Elsa-Gate. Esse modelo ele consiste de algumas etapas. Primeiro, o vídeo é separado entre os componentes estáticos e dinâmicos, que são os frames e os vetores de movimento. Essas informações, então, são passadas por modelos com arquiteturas de Deep Learning para realizar a extração de características. Após isso, é feito o pooling e a fusão das informações das características, dos frames e dos vetores de movimento para, então, serem passados por um classificador do tipo SVM. Nesse trabalho, diversas arquiteturas de Deep Learning foram analisadas nesse pipeline.
Dentre essas arquiteturas que foram testadas nesse trabalho, eu escolhi a Nasnet e a MobileNet para realizar a investigação desses métodos de interpretabilidade, sendo a Nasnet a que obteve a melhor acurácia preditiva no trabalho publicado no IWBF e a MobileNet foi a segunda com melhor desempenho. Foram testados diversos métodos de interpretabilidade, entre eles o LIME, que é um método de explicação que independe do modelo, onde a imagem é dividida em superpixels, que são esses agrupamentos de pixels similares. E então, esse método ele tenta aproximar o modelo complexo em modelos locais para tornar mais fácil a explicação, ponderando assim quais superpixels têm maior influência, tanto positiva quanto negativa, na classificação daquela imagem em determinada classe. Aqui nessa imagem, a gente tem a imagem original, representada pela letra A, e temos também a explicação para a classificação de guitarra, violão e labrador, respectivamente. Já o gradiente integrado realiza a soma do gradiente em pontos que ocorrem ao longo de um intervalo que é suficientemente pequeno para poder determinar quais pixels têm maior importância na classificação daquela imagem. Aqui nessas imagens, a gente pode ver o resultado do gradiente integrado quando aplicada a classificação de mesquitas na primeira linha e de ônibus na segunda. O resultado do gradiente, ele foi multiplicado pelas imagens originais para que a gente possa ver a região que teve maior importância, sendo essas regiões as mais claras nas imagens. O GradCam utiliza o gradiente dos conceitos que queremos identificar, destacando as regiões importantes na imagem para prever aqueles conceitos. Na primeira linha, a gente tem a imagem original e a imagem com o resultado do GradCam para gato e cachorro. Na segunda linha, temos os resultados da ResNet com o GradCam para gato e cachorro, respectivamente. Podemos observar nessas imagens que as regiões em vermelho são as que tiveram maior influência na classificação. O ScoreCam é uma técnica que foi publicada esse ano e, ao invés de usar o gradiente, essa técnica ela utiliza os filtros da última camada convolucional para gerar os mapas de ativação. Aqui nessa imagem, a gente pode observar a imagem original e o filtro de ativação tanto para as classes de cachorro e gato. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os resultados que eu obtive ao utilizar o modelo e o conjunto de dados de teste utilizado e propostos no trabalho do IWBF de 2019 e essas 4 técnicas. Bom, é importante dizer que essa análise ela foi feita com uma ferramenta desenvolvida em Flask e React, onde é possível analisar simultaneamente os resultados das técnicas em comparação também com a imagem original. Aqui nessa imagem a gente pode ver o exemplo de uma tela dessa aplicação, onde é possível analisar uma imagem em relação tanto aos modelos quanto às técnicas aplicadas. Aqui temos os resultados dessas 4 técnicas aplicadas à Nasnet em 4 imagens. As 2 primeiras são classificadas como ELSA Gate e as 2 de baixo são classificadas como conteúdo seguro. O gradiente integrado na segunda e na terceira imagem até parece destacar alguma coisa importante, como a criança e o rato. Mas é difícil dizer exatamente o que ele está destacando quando esses pontos eles não estão agrupados, como é o caso da primeira e da última imagem. O Lime, a gente pode perceber que na primeira imagem ele classifica bastante o fundo e a cabeça da marcha é classificada como uma região de influência negativa na classificação de ELSA Gate. Já nas outras imagens, ele sempre destaca alguma coisa do fundo que, pelo menos para nós humanos, não parece fazer algum sentido. Já os métodos de CAM, eles normalmente destacam regiões onde é possível ser observados olhos, como é o caso das últimas 3 imagens. Na primeira, é engraçado que o ScoreCam ele consegue encontrar 2 regiões de importância, sendo elas o corpo e a cabeça. Já o GradCam ele fica concentrado principalmente no corpo. Aqui nos resultados dessas técnicas na MobileNet, a gente pode perceber que o gradiente integrado na primeira e na segunda imagem, eles continuam tendo uma região de concentração dos pixels que são considerados positivos. Mas ainda é difícil a interpretação desse resultado.
Já o Lime, por vezes, a gente consegue observar que ele continua destacando o fundo. Mas nessa rede, a cabeça da marcha destacada do corpo já é considerada uma região de influência positiva para a classificação do conteúdo Elsa Gate. Enquanto isso, na terceira imagem, o Lime ele destaca quase completamente o Ratatouille, que pode ser considerada como uma influência positiva para a classificação daquela imagem como conteúdos seguros. O Gradican, nessa rede, ele já destaca regiões maiores da imagem, o que, por vezes, não parece fazer sentido para nós humanos como regiões importantes na classificação de conteúdo Elsa Gate. Já o Scorecam, ele continua destacando regiões em que é possível observar o olho dos personagens, mas na primeira imagem ele continua também destacando o corpo e a cabeça da marcha como regiões de influência positiva na classificação daquela imagem. Um comportamento que pode ser observado, independente da técnica, é que por vezes as redes elas destacam o canto superior, onde tem letras referentes ao canal do YouTube onde foi retirado. Então, esses cantos com essas letras normalmente parecem ter uma importância muito grande. Aqui a gente pode observar o resultado do Gradican e duas imagens que possuem esse texto. Na primeira, o texto é bem pequeno e quase imperceptível para nós, e na segunda ele já fica mais claro. Aqui a gente pode observar o resultado do Lime nessas mesmas duas imagens. E o Superpixel, onde esse texto aparece, é sempre destacado como uma região de influência positiva para a classificação do Elsa Gate. Já o Scorecam, ele não tem a tendência de se focar nesse canto onde há essas letras. Também é importante ressaltar que a maior parte das imagens que tem essas letras em cantos superiores, tanto esquerdo quanto direito, são classificadas como Elsa Gate. Isso pode indicar um possível viés no conjunto de dados. Depois de realizar essa análise nessas técnicas de interpretabilidade nos modelos de Elsa Gate, eu pude concluir os seguintes tópicos. Os métodos de saliência, como o gradiente integrado, o smooth grad e outras variações, eles possuem uma difícil interpretação. Além de que, quando você realiza a multiplicação da imagem com o mapa de resultante, nenhuma região escura vai ser mostrada como uma região importante, já que aquela região vai ficar apagada no resultado final. Já os mapas de ativação de classe, eles parecem ter regiões que são sempre ativadas, como os olhos dos personagens e as letras que aparecem nos cantos superiores da imagem. Também o fundo, por vezes, eles aparecem como uma região de destaque na classificação daquele conteúdo, principalmente conteúdos do tipo seguro. O Lime, por vezes, também destaca regiões de fundo como regiões importantes, mas também tem um problema na hora da interpretação dos seus resultados com a divisão dos superpixels, porque dependendo de como é dividido esses superpixels, ele destaca regiões que fazem parte de mais de um objeto, o que dificulta na interpretação. Nenhuma técnica que utiliza o gradiente para interpretabilidade parece muito promissora para a área de classificação de Elsa Gate. Talvez a combinação de mais de uma técnica possa proporcionar resultados mais promissores. O método de explicação do Lime parece promissor, mas um trabalho futuro quanto a essa técnica seria testar diferentes técnicas de separação de superpixel para ver se facilita a interpretação posterior dos resultados. Bom, então esses foram os resultados que eu obtive até aqui. Se você tiver qualquer dúvida ou quiser conversar mais sobre, você pode entrar em contato comigo através desse e-mail. E eu queria agradecer a CAPES e a Bolsa Alumni que me financiaram diretamente e aos outros financiadores indiretos dessa pesquisa.